Então vamos lá, será o fim do juros sobre capital próprio? Para quem não sabe, hoje em dia a gente tem duas formas das empresas distribuírem o lucro ali para os seus acionistas. A gente tem a forma da distribuição de dividendos mesmo, então a empresa simplesmente distribui o lucro que ela teve para você e ela é isenta de imposto de renda na hora de fazer isso, então você não paga nada, ela não paga nada, a gente só recebe o lucro dessas empresas. E a segunda forma que a gente tem ali da empresa distribuir o lucro dela, muito utilizada por bancos, e aqui vocês vão entender o problema disso, é o juros sobre capital próprio. Então a empresa... O juros sobre capital próprio é considerado uma despesa na hora da empresa pagar os impostos ali. E com isso a empresa consegue fazer um abatimento fiscal em cima dos lucros dela e por isso o juros sobre capital próprio é tão frequente. Ele tem um recolhimento. Para você que é investidor, né, você tem um recolhimento ali de 15% direto no IR, já vem descontado direto na fonte, então você nem chega a pagar nada, você nem chega a perceber que esse imposto foi cobrado, mas ele foi cobrado ali em cima de 15%, só que isso abate nos lucros da empresa ali e a empresa acaba conseguindo ficar com um lucro maior, tá? Isso entra como despesa, a empresa consegue ficar com um lucro maior. Então, se o juros sobre capital próprio acabar, e por que o governo quer acabar com ele, eu vou explicar agora qualquer jogada, se o juros sobre capital próprio acabar aí, né, a gente teria uma redução aí nos lucros dos bancos maiores aí de 11%, 10% em média, tá? É uma redução bem efetiva ali, então a gente veria uma porrada nos bancos e para os bancos menores esse impacto pode ser maior ainda. Quando a gente fala de um banco ABC, por exemplo, poderia chegar a 19% aqui pelas contas que eu fiz. Então, assim, seria realmente um impacto frontal e bem forte ali para os bancos, principalmente são os maiores pagadores de JSCP, mas a gente também tem outras empresas que também distribuem aí o juros sobre capital próprio. Agora o seguinte, por que o banco está com essa jogada? A questão é, por que o governo brasileiro está com essa jogada? O governo está tentando fazer uma reforma ali tributária e nessa reforma tributária o governo quer começar a cobrar imposto sobre dividendos. No Brasil a gente não tem imposto sobre dividendos, a gente tem uma carga tributária muito elevada e por isso a gente não tem imposto sobre dividendos. As pessoas falam, nossa, mas todos os países do mundo cobram imposto sobre dividendos. Sim, todos os países do mundo. E todos os países do mundo têm uma tributação inferior ao Brasil para a maioria das empresas. Tem empresa no Brasil que ela é deficitária e ela paga imposto. Então, acontece isso direto. Aí depois essa empresa tem que entrar com processo e tudo mais. Falar, cara, a gente nem oferiu o lucro e vocês cobraram, né? Então, isso acontece sempre no Brasil. Então, o Brasil está tentando fazer uma reforma onde ele começaria a cobrar um imposto em cima dos dividendos. Ele cobraria imposto ali em torno de 15% a 20%, no caso dos dividendos ali. Só que você reparou que se o juros sobre capital próprio cobra também os mesmos 15% de imposto, só que ele entra como benefício fiscal, o que aconteceria? Eles iam criar o imposto sobre dividendos, imediatamente as empresas iam começar a pagar juros sobre capital próprio e não ia mudar absolutamente nada na tributação, que é o que o governo quer, né? Então o governo veio com a proposta mequetrefe de, cara, a gente vai diminuir o imposto hoje, né, que a gente cobra, o IRPJ, Imposto de Renda para Pessoa Jurídica, a gente vai diminuir aí em torno de uns 5%, e aí a gente coloca esse imposto sobre dividendos. Não são equivalentes, vai diminuir o lucro das empresas, seriamente. Então, assim, pra gente que é investidor é péssimo isso. E, além de tudo, eles vão acabar com o JSCP aí, provavelmente, porque se eles não acabarem, se eles criarem a tributação de imposto de dividendos e não acabarem com o JSCP, a gente veria ali, né, uma migração das empresas para pagar JSCP. Eu acho isso horrível, sinceramente, tá? Eu vi gente defendendo essa proposta, falando, cara, é bom para o pequeno empresário, e de fato, o pequeno empresário no Brasil hoje, ele pega todo o lucro que ele tem e transfere para a conta pessoal, né? Esse cara não mantém nada na empresa, ele passaria a pensar duas vezes nisso. Seria interessante o imposto sobre dividendos se, tá? E aqui eu tô falando bem claramente, se o imposto sobre dividendos é super legal, se a gente tiver ali uma proposta bem interessante de redução tributária nas outras esferas. Da maneira que estão passando essa proposta, é um tiro no pé, vai apequenar a Bolsa de Valores brasileira, que já é uma coisa que não é muito inteligente, e vai causar péssimos efeitos para a gente de modo geral. Porque se a gente for falar de, no Brasil tem imposto sobre dividendos também, lá nos Estados Unidos tem um imposto um pouco maior sobre dividendos, mas as empresas têm uma tributação mais eficiente, mais limpa, tem menos prejuízo por conta desse tipo de coisa. Fiscal no Brasil não é só, a tributação no Brasil não é só pagar o imposto em si, é contratar um mundo velho de funcionários, é lidar com um monte de burocracia, é realmente um monte de imposto inserido. Quem vai preferir investir no Brasil, cara, do que investir em empresas no exterior? Se a gente tem lá o mesmo cenário, já não faria mais sentido. Então, se a gente tem aqui um cenário que hoje em dia ainda é prejudicial, com mais prejuízo, cara, obviamente vocês vão ver uma migração em massa dos investidores para outros países, inclusive eu, tá? Dependendo da quantidade que eles prejudicarem essas empresas, pode não fazer mais sentido, tá? Os bancos brasileiros hoje são muito úteis e tal, mas dependendo da quantidade que eles impactarem nisso aí, cara, vai ter uma fuga de capital gigantesca.
Acho que o governo tá viajando, cara. Nunca vi governo liberal falar tanto imposto assim. Não gosto da ideia desde que não venha com a ampla reforma tributária. Eles estão falando, depois a gente passa o resto. Cara, depois o caramba, vocês têm nem mais um ano de governo aí. Se ganhar a próxima eleição, vocês teriam mais 4, tá? Então, assim, essa reforma tem que vir junta. Não vai aprovar na Câmara, então deixa do jeito que tá. É melhor não mexer num negócio do que fazer besteira, tá? Pelo menos esse é meu ponto de vista. Acho isso aqui horroroso. Na proposta que eles estão mexendo agora, né? Eles têm, vou reduzir ali a alíquota de 15% para 10%, né? Beleza, só que aí você tá aumentando, criando um imposto de 20% do outro lado. Então, assim, e extinguindo ali o JSCP. Então, cara, latado isso aqui, vamos ver como é que vai se desenhando isso aqui. Espero que eles consigam apresentar alguma outra proposta ou que eles consigam, de fato, passar uma proposta de uma simplificação fiscal. Se passasse isso aqui com a simplificação, não precisa mais de contador, cara. A gente conseguiu resolver os problemas aqui, já seria lindo, mas desse jeito aqui, horrível. Beijão. Só queria falar isso pra vocês aí, tristeza, dia triste.